Uma menina de 6 anos contou cada moeda em sua pequena caixa de lata. Ela se aproximou do homem mais quieto que já tinha visto e colocou um prato de espaguete na frente dele. Ela não sabia o nome dele. Não sabia por que todos no restaurante evitavam sua mesa. E certamente não sabia que aquele homem, sentado sozinho do lado de fora do restaurante onde sua mãe trabalhava, era o chefe de uma das famílias do crime mais perigosas de Nova York. Ele não tinha comido, não tinha pedido nada. Não tinha falado com uma única alma por mais de 3 horas. Não porque não pudesse pagar, mas porque hoje era o único dia do ano em que ele se permitia lembrar de sua mãe. E o molho marinara que aquela criança acabara de colocar diante dele era o prato exato que sua mãe costumava fazer, naquela mesma cozinha, quando ela era apenas mais uma imigrante sem dinheiro, com nada além de suas mãos e um sonho. Ele poderia ter ignorado a menina. Poderia tê-la dispensado como dispensava homens que imploravam por 5 minutos de seu tempo. Mas ele não o fez, porque algo na maneira como ela o olhava, sem medo, sem julgamento, abriu uma porta dentro dele que ele passou décadas soldando para fechar. Mas o que aconteceu a seguir? O que a mãe da menina descobriria sobre esse estranho? E o que ele faria quando notasse os hematomas que ela tanto tentava esconder? É aí que esta história realmente começa. Se esta história tocou seu coração, deixe um like para que mais pessoas possam encontrá-la. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la hoje. E inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para aquela tarde quente de outubro no Brooklyn. Para um pequeno restaurante chamado Cozinha do Russo, onde tudo estava prestes a mudar. A Cozinha do Russo ficava na esquina de uma rua tranquila em uma área residencial do sul do Brooklyn. O tipo de restaurante que você poderia passar direto sem nunca notar se não fosse um morador local. A fachada era estreita, com um toldo de tecido listrado de vermelho e branco, desbotado por anos de sol. Uma porta de vidro com uma pequena placa de aberto, escrita à mão, pendurada um pouco torta para um lado. E lá dentro havia aquele calor familiar que apenas restaurantes de família parecem ter. Depois de existirem por tempo suficiente para que o cheiro de alho e orégano impregnasse cada tijolo na parede. Connie Russo havia comprado o lugar do proprietário anterior cerca de 15 anos antes, quando ela tinha acabado de perder o marido e precisava de algo para não desmoronar. Ela manteve quase tudo exatamente igual. Das cadeiras de madeira arranhadas ao menu de giz, escrito no quadro negro atrás do balcão. Porque ela acreditava que um bom restaurante não precisava mudar. Ele só precisava continuar sendo ele mesmo. Naquela tarde de sábado, o lugar estava movimentado o suficiente para manter um ritmo constante, sem cair no caos. Algumas famílias faziam uma refeição tardia. Um casal mais velho, perto da janela, dividia um prato de tiramisu. Havia o tilintar de talheres contra pratos, risadas suaves e música italiana baixa vindo de um alto-falante antigo montado perto do teto. Amelia Ward se movia entre as mesas com uma bandeja nas mãos. Seus passos eram rápidos e precisos, como os de alguém que fez o trabalho por tempo suficiente para que seu corpo soubesse o caminho, sem que sua mente precisasse dar a ordem. Ela sorria para os clientes com o tipo de sorriso educado que qualquer pessoa que já serviu mesas aprende a dominar. Quente o suficiente para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, mas nunca alcançando seus olhos. Seus olhos estavam cansados. Não o cansaço de um longo turno, mas o tipo que estava lá há muito tempo. O tipo que o sono não conseguia consertar porque não vinha do corpo. Seu cabelo estava preso às pressas com um elástico preto. Algumas mechas soltas grudavam em sua testa por causa do calor da cozinha. E toda vez que ela passava pela mesa de canto, perto da janela interna, ela olhava para baixo de forma rápida e automática, como um reflexo. Sophie estava sentada lá em uma cadeira um pouco alta demais para ela. Uma mochila rosa pálido desbotada descansava a seus pés, com um bloco de papel de desenho e uma caixa de lápis de cera na sua frente. A menina desenhava com profunda concentração, a cabeça levemente inclinada, a ponta da língua aparecendo, naquele hábito que as crianças têm quando tentam colorir dentro das linhas. E de vez em quando ela olhava para cima para ver sua mãe passar. Depois baixava a cabeça e continuava, como se simplesmente confirmar que sua mãe ainda estava lá fosse o suficiente. Connie estava atrás do caixa, secando copos.
Ela era o tipo de mulher que você só precisava olhar uma vez para saber que já tinha vivido o suficiente para não se surpreender com quase mais nada. Com um rosto redondo, cabelos grisalhos presos em um coque arrumado e mãos que pareciam nunca parar de trabalhar, mesmo quando sua boca estava ocupada falando. Ela olhou pela porta de vidro em direção à mesa no pátio onde o homem estava sentado sem se mover. Depois se virou, baixando a voz o suficiente para que Amelia ouvisse ao passar pelo balcão. Ele vem uma vez por ano, disse Connie, sem tirar os olhos do copo que estava secando. Sempre se senta naquele mesmo lugar. Nunca pede nada. Não pergunte. Não se aproxime dele. Amelia olhou para fora. Apenas o tempo suficiente para ver a silhueta do homem sentado sozinho, sob a luz inclinada da tarde. Depois voltou ao seu trabalho sem dizer mais uma palavra, porque ela já tinha coisas demais na cabeça para se preocupar, sem adicionar o mistério de um estranho. Mas na mesa de dentro, duas das outras garçonetes não tiveram a mesma contenção. Elas sussurravam uma para a outra, lançavam olhares para fora e desviavam o olhar rapidamente sempre que pensavam que alguém poderia ter notado. Ninguém o conhecia pessoalmente. Mas os funcionários mais antigos sussurravam o nome Dante em tons baixos e temerosos, quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Um nome que Sophie, com os ouvidos atentos de uma criança, guardou silenciosamente em sua memória. Tudo o que se sabia era que todo ano, nesta data exata, ele aparecia. Sentava-se lá até o anoitecer e depois desaparecia como se nunca tivesse vindo. E do lado de fora, na velha cadeira de ferro, sob o toldo desbotado da cozinha do russo, o homem ainda estava lá, imóvel, olhando para o espaço vazio à sua frente, como se o resto do mundo não existisse. Se você perguntasse a qualquer pessoa no restaurante naquele dia sobre o homem sentado no pátio, eles o descreveriam quase da mesma maneira. Um homem de terno preto. Não do tipo que se compra em um shopping, mas do tipo que você olha uma vez e sabe imediatamente que custa caro. Mesmo sem um logotipo, sem nenhum detalhe chamativo. O tecido era macio, o corte exato em seu corpo. O tipo de luxo que só pessoas com dinheiro de verdade usam, porque elas não precisam que ninguém saiba. O colarinho de sua camisa branca estava aberto em um botão, sem gravata, sem relógio à mostra, sem anel, nada desnecessário. Seu cabelo preto estava penteado para trás, a linha do cabelo nítida. Seu rosto era angular, com a mandíbula cerrada como se estivesse segurando algo por trás da pele. E seus olhos eram a coisa que fazia as pessoas desviarem o olhar mais rápido. Não porque estivessem zangados ou ameaçadores, mas porque não estavam olhando para ninguém, não estavam olhando para nada, como se ele estivesse vendo através de qualquer coisa que estivesse à sua frente, para algum lugar que só ele podia ver. Seu corpo permanecia imóvel na cadeira de ferro de uma forma que ninguém conseguiria sustentar por tanto tempo, a menos que estivesse acostumado a esperar ou a controlar cada músculo de seu corpo tão completamente que até sua respiração era quase invisível. Uma mãe que passava na calçada com seu filho instintivamente puxou o pequeno para o outro lado, sem nem perceber que o fizera. Um homem passeando com seu cachorro parou para amarrar o sapato como desculpa para olhar. Depois andou mais rápido do que o normal. O instinto humano é assim. Quando algo perigoso está por perto, o corpo sabe antes que a mente tenha tempo de entender. Mas Dante Corsetti não estava sentado aqui para assustar ninguém. Ele estava sentado aqui porque este era o único lugar no mundo onde ele se permitia não ser Dante Corsetti. Não o nome que fazia as pessoas prenderem a respiração quando o ouviam em salas fechadas. Não a sombra por trás de dezenas de acordos que a imprensa nunca soube e que a polícia nunca conseguiu provar. Aqui, nesta cadeira, em frente ao pequeno restaurante que o mundo havia esquecido, ele era apenas o filho de Rosa. Ele não pensava em sua mãe em imagens claras, nem em seu rosto, nem em sua voz, nem em qualquer memória com um contorno nítido. Porque ele havia aprendido que se deixasse a memória tomar forma, ela se tornaria real demais. E qualquer coisa real demais tinha o poder de quebrá-lo. Em vez disso, ele a sentia através de coisas menores. O cheiro de orégano vindo da cozinha do russo pela fresta da porta sempre que alguém abria a entrada dos fundos. Aquele cheiro se infiltrando no ar do final da tarde e atingindo seu peito de uma forma para a qual ele nunca conseguia se preparar. Toda vez como a primeira vez.
toda vez fazendo sua mandíbula se contrair e seu peito se apertar com aquela dor familiar que mais de 2 décadas ainda não conseguiram atenuar. Ele inalou lentamente, segurou, depois exalou. Calma controlada, da mesma forma que controlava tudo em sua vida. Mas aqui, esse controle era mais fino do que ele queria admitir. A um quarteirão a leste, um SUV preto estava estacionado na calçada sob um bordo cujas folhas começavam a mudar de cor. O motor estava desligado, mas o sistema elétrico ainda funcionava. Frank Lombardi estava no banco do motorista. A janela estava baixa o suficiente para a fumaça do cigarro sair. Seus olhos nunca deixavam o pequeno monitor no painel, onde a câmera mostrava o pátio do restaurante e o homem sentado lá. A mão direita de Frank repousava em sua coxa, a menos de 2 segundos da arma no coldre sob sua jaqueta, se ele precisasse. Após 20 anos com Dante, Frank conhecia cada ritual de seu chefe. Sabia quais dias eram mais perigosos que outros. Sabia quando ficar perto e quando manter distância. Hoje pertencia ao segundo tipo. Todo ano, nesta data, Dante vinha a esse pequeno restaurante. Sentava-se sozinho, não dizia nada, não comia nada, não dava ordens. E Frank entendia que não era hora de fazer perguntas ou de se aproximar. Era a hora em que o chefe não queria ser o chefe. O trabalho de Frank era simples, garantir que ninguém perturbasse Dante. E se alguém ousasse, garantir que nunca tivessem a chance de fazer isso uma segunda vez. Até este momento, nunca houve um ano em que alguém fosse imprudente o suficiente para se sentar àquela mesa. Até hoje. O prato de espaguete à marinara estava na frente de Dante. O vapor subia dele em uma fina fita que se enrolava na luz do final da tarde. E ele olhou para aquilo como um homem olha para algo que não deveria existir ali. Não deveria existir na sua frente. Não deveria existir neste dia. Sua mão se apertou sob a mesa. Seus dedos pressionando uns contra os outros até que os nós ficassem pálidos. Mas, externamente, seu rosto não mudou. Ainda era aquele rosto, ainda aquela compostura que 20 anos à frente de um império subterrâneo lhe ensinaram a manter em qualquer situação. Mas este prato de massa não era uma situação. Era uma memória com forma. Sophie sentou-se à sua frente em uma cadeira de ferro alta demais para ela. Seus pés balançavam no ar, longe do chão. Ambas as mãos repousavam obedientemente sobre a mesa. Seus olhos grandes estavam fixos nele com aquela expectativa paciente que só as crianças possuem. O tipo de paciência que não sabe ter pressa, porque as crianças ainda não aprenderam que o tempo é algo limitado. Ela não disse nada, apenas o observava, como se ele comer ou não comer fosse a decisão mais importante do mundo naquele momento. E ela estava preparada para ficar sentada ali até que ele a tomasse. Dante olhou para a menina, depois olhou de volta para o prato de massa. Espaguete à marinara. Os fios estavam cobertos uniformemente por um molho de tomate vermelho escuro. Algumas folhas de manjericão fresco espalhadas por cima. O cheiro de alho levemente frito se misturava com o orégano enquanto subia com o vapor. E foi aquele cheiro, não a visão, não qualquer coisa que ele visse com os olhos, mas aquele cheiro que o atingiu primeiro. Não cheirava a nada de nenhum restaurante em que ele tivesse entrado nos últimos 20 anos. Não cheirava aos jantares caros em salas de jantar, comandadas por chefes com estrelas Michelin. Não cheirava a nenhum prato de massa italiana que já lhe tivessem servido. Cheirava às mãos de sua mãe. Tanto que seu peito sentiu uma dor súbita e aguda, como se alguém tivesse acabado de pressionar a mão exatamente na ferida que ele acreditava já ter cicatrizado. Ele pegou o garfo lentamente e enrolou alguns fios de massa nele. Depois os levou à boca. A primeira garfada. O sabor de tomates cozidos por muito tempo, naturalmente doces, não por açúcar, mas pelo tempo. O alho não muito forte, o orégano permanecendo suavemente no final. E tudo isso se juntou em um sabor que ele conhecia. Conhecia até o menor detalhe. Porque esse sabor já tinha sido o gosto de todas as noites na pequena cozinha. Quando ele ainda era um menino sentado em uma cadeira alta, esperando sua mãe colocar um prato na sua frente. Ele mastigou lentamente, engoliu, depois pegou o garfo novamente. A segunda garfada foi mais fácil que a primeira. A terceira foi mais fácil que a segunda. Não porque seu paladar estivesse se ajustando, mas porque algo dentro dele, algo que estava trancado há 23 anos, estava começando a se soltar pouco a pouco,
a cada vez que o garfo tocava o prato. Sophie o observava comer com satisfação aberta no rosto. Aquele tipo puro de satisfação que só uma criança de 6 anos pode ter quando uma pequena ação sua traz um resultado. E então ela começou a falar. Não porque achasse que ele queria ouvir, mas porque naquela idade muito silêncio com outra pessoa parece antinatural. Ela lhe contou sobre a escola, sobre uma professora chamada Sra. Patterson, que gostava que a turma fizesse desenhos às sextas-feiras. E Sophie sempre terminava primeiro, mas nunca levantava a mão para mostrar a ninguém, porque gostava de guardar seus desenhos para si mesma. Ela lhe contou sobre o gato amarelo de rua que gostava de deitar nos degraus dos fundos do restaurante. Ela o chamou de queijo porque ele era amarelo como queijo. E sempre que sua mãe lhe dava um pedaço de pão que sobrava, ela sempre escondia metade no bolso para poder levar para o queijo depois da escola. Ela lhe contou sobre o desenho em que ainda estava trabalhando lá dentro. Uma casa com janelas grandes e um céu cheio de nuvens em forma de animais. Ela tentou desenhar uma nuvem como um elefante, mas saiu parecendo um cachorro. Então ela decidiu que era um cachorro voador. Dante não disse uma palavra o tempo todo que Sophie falou. Ele não acenou educadamente com a cabeça. Ele não fez perguntas vazias apenas para parecer engajado. Ele não ofereceu nenhuma das reações que os adultos geralmente fazem quando estão ouvindo crianças falar, mas não estão realmente ouvindo. Ele ouviu. Ele realmente ouviu. Ele ouviu de uma maneira que não ouvia ninguém há anos. Porque em seu mundo, ninguém falava sem um propósito. Ninguém abria a boca sem querer algo. Toda a conversa era uma negociação, um apelo ou uma mentira. Mas esta menina não queria nada dele. Ela estava simplesmente falando porque tinha algo a dizer. E ele era a pessoa sentada à sua frente. Era só isso. E essa simplicidade, em uma vida onde nada nunca foi simples, só simples, o fez não querer se levantar desta cadeira. Sophie parou no meio de sua história sobre o gato queijo e inclinou a cabeça para o lado. Da maneira que as crianças costumam fazer quando estão estudando algo que os adultos não percebem que estão sendo observados. Então ela perguntou, sua voz suave e direta, como se fosse a pergunta mais comum do mundo. Por que você está triste? O garfo de Dante parou no ar, não porque a pergunta fosse rude ou porque a menina tivesse cruzado uma daquelas fronteiras que os adultos gostam de traçar entre estranhos, mas porque nos últimos 20 anos nenhuma pessoa, nem um subordinado, nem um inimigo, nem um advogado, nenhuma criatura viva havia olhado para seu rosto e usado essa palavra. Triste. As pessoas olhavam para ele e viam poder, viam perigo, viam um controle tão perfeito que era quase desumano. Mas ninguém olhava para ele e via tristeza. Porque para ver isso, você tinha que olhar além de todas as camadas que vinham primeiro. E ninguém ficava perto dele por tempo suficiente ou ousava o suficiente para fazer isso. Ninguém, exceto esta menina de 6 anos, que não sabia que havia camadas para se olhar. Então ela olhou diretamente para a coisa enterrada mais fundo dentro dele, sem ter a menor ideia de que acabara de fazer o que o mundo inteiro não conseguiu fazer. Ele pousou o garfo lentamente. O que te faz pensar que estou triste? Ele perguntou. Sua voz estava calma, mas um pouco mais baixa do que antes. Baixa o suficiente para que, se Frank a tivesse ouvido pelo dispositivo de vigilância, soubesse que aquela não era a voz do chefe, mas a voz de um homem que acabara de ser pego escondendo algo. Sophie não hesitou. Porque você se parece com a minha mãe quando ela pensa que eu não estou olhando. Ela disse isso sem saber o quão pesadas eram aquelas palavras. Sem saber que a frase não apenas tocou Dante. Ela o atravessou. Através do terno preto, através de 20 anos construindo um império. Através de cada muro que ele ergueu para garantir que ninguém pudesse machucá-lo novamente. E pousou precisamente no lugar que ele havia selado no dia em que ficou ao lado da cama de hospital de sua mãe e a viu fechar os olhos pela última vez. Não porque a frase fosse profunda, mas porque era verdade. Verdade da maneira que só as crianças sabem ser verdadeiras. Sem cálculo, sem significado oculto, apenas pura observação dita em linguagem pura. Ele olhou para a menina, e o mundo ao seu redor ficou embaçado por um momento. O som do tráfego na rua desapareceu. A luz do sol tardio do Brooklyn desapareceu. A cadeira de ferro sob ele desapareceu. E ele não estava mais sentado do lado de fora da cozinha do russo. Ele estava de pé na cozinha, atrás deste restaurante.
exceto que era a cozinha de mais de 30 anos atrás. Menor, mais velha, com paredes de tijolos amarelos manchadas de gordura. Um ventilador de teto girando lentamente, sem fazer o suficiente para afastar o calor. E no centro daquela cozinha estava Rosa. Sua mãe estava no fogão. Seu avental branco, amarelado pela idade e manchado de molho de tomate. Suas mãos ásperas de lavar pratos e esfregar panelas. Seu cabelo preto preso com um grampo barato. Um fino brilho de suor em sua testa. Mas ela estava sorrindo. Ela sempre sorria quando cozinhava. Essa era a coisa que ele se lembrava mais claramente sobre sua mãe. Não seu rosto quando estava cansada. Não seus olhos quando se preocupava com o aluguel ou os papéis de imigração. Mas seu sorriso quando ela colocava um prato de massa na sua frente. Dante, com 6 anos, sentado em uma cadeira de madeira elevada com uma lista telefônica antiga para que suas pernas pudessem alcançar a mesa. E ela dizia, sua voz gentil com o sotaque italiano que ela nunca perdeu. Não importa quantos anos vivesse na América. Comida feita com amor sempre tem um gosto diferente. O menino Dante acreditou nisso. Acreditou completamente, sem dúvida, sem questionar. Acreditou da maneira que só uma criança de 6 anos sabe acreditar. Porque se sua mãe disse, então tinha que ser verdade. E agora, 30 anos depois, o homem Dante olhou para o prato de espaguete à marinara que uma estranha menina havia comprado para ele com as moedas de sua caixa de lata. E ele sabia que sua mãe estava certa. Porque este prato de massa tinha um gosto diferente. Não por causa da receita, não por causa da habilidade do cozinheiro, mas porque uma criança que não o conhecia esvaziou suas poucas e preciosas moedas para comprá-lo para o homem que ela pensava estar com fome. A memória se desvaneceu. Ele voltou ao presente e olhou para Sophie sentada à sua frente. Suas pernas ainda balançando, seus olhos ainda redondos. E ele viu algo que fez seu peito se apertar novamente, mas de uma maneira diferente. Não dor, mas reconhecimento. Ele se viu naquela idade, uma criança sentada na cozinha do restaurante esperando por sua mãe, sem saber que o mundo lá fora a levaria embora. Levaria sua inocência embora. O transformaria em algo que seu eu de 6 anos nem reconheceria. Sophie era a mesma. Ela estava sentada ali, inocente, sem saber que sua mãe carregava hematomas sob as mangas. Sem saber que o mundo já havia começado a tirar coisas dela que ela ainda não tinha idade para proteger. Ele inalou lentamente, depois perguntou, sua voz uniforme, mas suave o suficiente para não soar como uma pergunta do homem que toda a cidade temia. Onde está sua mãe? Sophie se virou na cadeira e levantou um dedo pequeno, apontando diretamente através da porta de vidro para o restaurante, onde Amélia carregava uma bandeja passando pelo caixa. E pela primeira vez, desde que se sentou nesta cadeira, 3 horas antes, Dante Corso disse que olhou para dentro da cozinha do russo. Dante seguiu a direção do dedo de Sophie. E através do vidro da janela, ainda manchado com linhas semissecas de um pano de limpeza, ele permitiu que seu olhar finalmente se fixasse nela. Não mais como uma figura de fundo que ele vinha observando, mas como a mulher que continha o mundo inteiro da menina. Amélia estava se movendo entre 2 mesas perto do balcão. Uma bandeja equilibrada em sua mão direita, com 3 pratos nela. Sua mão esquerda mantendo o equilíbrio, inclinando o corpo ligeiramente para um lado. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo, embora metade dele tivesse se soltado e grudado em sua testa e pescoço. E ela estava sorrindo para um cliente mais velho perto da janela. O tipo de sorriso que Dante reconheceu instantaneamente. Porque o vira milhares de vezes nos rostos das pessoas que trabalhavam para ele. O sorriso de alguém se esforçando para manter tudo parecendo normal, enquanto por dentro nada estava normal. Seus olhos não estavam sorrindo. Seus olhos estavam cansados de uma forma que nem todos conseguiam ver, a menos que soubessem onde olhar. Mas Dante sabia, porque passara a vida inteira lendo pessoas, lendo o que elas escondiam por trás do que mostravam ao mundo. E esta mulher estava escondendo muita coisa. Ela estendeu o braço para colocar um prato na mesa alta no canto dos fundos. E quando seu braço se esticou, a manga preta da camisa do restaurante subiu alguns centímetros. Apenas alguns, mas o suficiente. Dante viu. O hematoma em seu pulso recente, ainda escuro. Uma forma que não veio de uma batida acidental, mas de dedos.
4 marcas paralelas na parte interna do pulso, e uma oposta a elas no lado externo, a marca da mão de alguém que apertou com força suficiente para deixar sua forma na pele. E sob aquele hematoma mais novo, quando a luz de dentro do restaurante atingiu no ângulo certo, ele viu outra camada, uma cicatriz de cerca de 5 centímetros de comprimento ao longo da parte interna de seu antebraço. Curada há muito tempo, mas ainda elevada sob a pele, mais pálida que a carne ao redor. O tipo de cicatriz que não vem de um acidente de cozinha ou de bater na quina de uma mesa. 2 camadas de ferimentos, uma antiga, uma nova. E Dante, que vira violência suficiente em sua vida para saber exatamente de onde vinha cada ferida, entendeu na hora que ambas as camadas contavam a mesma história. Seus olhos se estreitaram, apenas um pouco, quase imperceptível, a menos que você fosse Frank Lombardi. Observando pela câmera do SUV a um quarteirão de distância e reconhecendo aquela pequena mudança imediatamente. Porque depois de 20 anos, ele sabia que aquela não era a expressão de curiosidade ou preocupação. Era o olhar que seu chefe usava pouco antes de alguém entrar em apuros muito sérios. Amélia pousou o prato, puxou a manga de volta para o lugar com a velocidade de um reflexo que ela praticara sabe-se lá quantas vezes. E continuou a servir a próxima mesa sem saber que, no instante em que sua manga escorregou, ela deixou um homem que não deveria saber ver a coisa que ela não queria que ninguém visse. Então ela olhou para fora, provavelmente por hábito, verificando Sophie, e seus olhos pararam. Sua filha estava sentada em frente a um homem estranho. A reação de Amélia foi imediata. A bandeja em sua mão quase virou. Ela a colocou rapidamente no balcão, pediu desculpas rápidas a Connie e foi direto para a porta. Seus passos mais rápidos que o ritmo usual no salão. Seu rosto ficou um tom mais pálido do que estava alguns segundos antes. Ela empurrou a porta de vidro, pisou no pátio. Viu Sophie sentada lá com as pernas balançando alegremente em frente ao homem de terno preto. E ela agarrou a mão de Sophie de uma vez, não com força, mas com firmeza, puxando a menina para seus pés e recuando com ela. Sinto muito, disse ela, sua voz rápida, tremendo levemente nas bordas. Seus olhos baixos, em vez de encontrar os de Dante. Ela não queria incomodar. Sinto muito mesmo. Ela sabe que não deve. Sinto muito. 3 desculpas em 3 frases. Dante reconheceu que não era apenas educação. Era o reflexo de alguém acostumado a se desculpar para evitar consequências. Acostumado a dizer sinto muito antes mesmo de saber se tinha feito algo errado. Porque dizer sinto muito era sempre mais seguro. Sophie olhou para a mãe, um pouco confusa porque não entendia o que tinha feito de errado. Mas ela não protestou, porque aos 6 anos já havia aprendido que quando sua mãe segurava sua mão dessa maneira, não era o momento de perguntar por quê. Dante olhou para Amélia. Ele não olhou para o hematoma, não olhou para a manga que ela havia puxado para baixo, não olhou para nenhuma das coisas que ela estava tentando esconder. Ele olhou em seus olhos. E ela, embora mantivesse o rosto baixo, sentiu aquele olhar e levantou o seu por um momento. O suficiente para perceber como ele a estava olhando. E o suficiente para perceber que não era como nenhum olhar que ela já recebera antes. Não pena, não julgamento, não curiosidade. Não o olhar de coitadinha de você, ao qual ela se acostumara demais com vizinhos, com policiais fazendo boletins de ocorrência, com advogados de assistência jurídica. Ele estava simplesmente olhando para ela, vendo-a. Era só isso. Ela é uma boa menina, disse Dante, sua voz uniforme, sem altos ou baixos, mas cada palavra colocada exatamente onde pertencia, como se ele as tivesse pesado antes de falar. Você deveria se orgulhar. Então ele se levantou, não disse mais nada, não ofereceu seu nome, não explicou por que estava sentado ali ou para onde a massa tinha ido. Ele passou por ela, perto o suficiente para Amélia sentir o leve traço de colônia cara por meio segundo. Depois saiu para a calçada e seguiu para o leste com o andar de um homem que nunca se apressa, porque ninguém ousa fazê-lo esperar. Amélia ficou ali, ainda segurando a mão de Sophie, observando-o até ele desaparecer na esquina. Seu coração batia mais rápido que o normal, não de medo. Ela conhecia o ritmo do medo. Vivera com ele o suficiente para reconhecê-lo. Este não era aquele ritmo. Este era o ritmo de outra coisa que ela não conseguia nomear. E por que não conseguia nomear? Isso a perturbou mais do que o medo teria feito. A um quarteirão de distância,
Dante abriu a porta traseira do SUV preto e entrou. Frank não se virou, ele esperou. Dante ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse, sua voz inalterada, tão comum como se estivesse lendo a previsão do tempo. A garçonete do restaurante, descubra quem ela é. Frank assentiu uma vez e ligou o carro. Ele não perguntou por quê. Ele nunca perguntava por quê. Amélia trancou a porta dos fundos do restaurante um pouco antes das 10 da noite. Connie tinha saído uma hora antes e a lembrou de apagar todas as luzes da cozinha. Sophie cochilava na cadeira acolchoada no canto da sala de jantar desde as 8 horas. Seus joelhos dobrados contra o peito, os braços em volta da mochila rosa, pálido, desbotada como se fosse um ursinho de pelúcia. Sua boca ligeiramente aberta, sua respiração suave e constante, da maneira que só as crianças sabem dormir. Completamente entregue, completamente confiante de que o mundo é seguro. Amélia a levantou, acomodou a cabeça de Sophie em seu ombro, ajustou a mochila em um braço e saiu para a rua agora vazia. Eram 4 quarteirões da cozinha do russo até seu apartamento-estúdio. Uma caminhada que levava apenas 7 minutos durante o dia. Mas à noite, quando você está carregando uma criança de 6 anos que pesa quase 18 quilos nos braços, parece muito mais longa. Cada passo ecoava na calçada vazia. As luzes amarelas da rua projetavam longas sombras no concreto. E Amélia andava rápido sem correr, porque correr teria acordado Sophie. E ela queria que a menina dormisse, queria mantê-la dentro daquele sonho o maior tempo possível antes que a realidade se impusesse. Ela virou no beco familiar que levava ao antigo prédio de 4 andares sem elevador. Empurrou a porta da frente com o quadril, porque ambos os braços estavam ocupados segurando Sophie, e começou a subir as escadas para o 3º andar. Ela sentiu o cheiro de álcool antes de vê-lo. Bourbon barato misturado com fumaça de cigarro e suor velho. O tipo de cheiro que seu corpo reconheceu antes de sua mente. E cada músculo de seu corpo se contraiu de uma vez em um reflexo treinado por anos de dor. Troy estava sentado na escada entre o 2º e o 3º andar. Suas costas contra a parede, suas pernas esticadas no caminho. Uma lata de cerveja vazia tombada ao lado de seu pé. Seus olhos vermelhos e vidrados da maneira que Amelia conhecia muito bem. Ele era o tipo mais perigoso de bêbado. Não bêbado o suficiente para não conseguir ficar de pé, mas bêbado o suficiente para perder o controle, enquanto ainda permanecia sóbrio o suficiente para causar danos. Ele olhou para cima quando ouviu seus passos, e o sorriso que se espalhou por sua boca foi o suficiente para fazer Amélia querer se virar e descer as escadas correndo. Mas ela não correu, porque seu apartamento ficava acima dele, e atrás dela estava a rua escura, e ela não tinha para onde ir. "Me dê a criança", disse Troy, sua voz lenta e pesada enquanto se levantava do degrau. Mais alto que ela por quase uma cabeça, ombros largos, com o corpo de um homem que já fora forte, mas que desde então fora consumido por dentro pelo álcool e pelo ressentimento. Amélia apertou seu abraço em Sophie. "Você não pode estar aqui, Troy. A ordem judicial diz que você não pode se aproximar de nós." "Ordem judicial?" Ele repetiu com um sorriso de escárnio, subindo um degrau. A distância entre eles agora era de apenas um braço. "Eu sou o pai dela. Ninguém diz a um pai que ele não pode ver sua filha. Você não é um pai quando está bêbado assim. Vá embora, por favor." A palavra "por favor" saiu de sua boca antes que ela pudesse impedi-la, e ela se odiou por isso. Odiou que, após 2 anos de divórcio, após todas aquelas noites prometendo a si mesma que nunca mais imploraria a ele por nada, ela ainda dissesse aquela palavra por reflexo. Porque seu corpo se lembrava que às vezes implorar era a única coisa que o fazia parar. Mas esta noite não funcionou. Troy avançou, uma mão agarrando o pulso de Amélia, o mesmo pulso com o hematoma desbotado, e apertou. Amélia cerrou os dentes e engoliu o grito de dor porque Sophie estava em seu ombro. E ela preferiria morrer a deixar sua filha acordar e ver isso. Com a outra mão, Troy empurrou seu ombro contra a parede da escada, seu rosto perto do dela, seu hálito espesso de álcool contra sua pele. E ele sussurrou naquela voz baixa e lenta que ele sabia que a assustava mais do que gritos jamais poderiam. "O tribunal não pode te proteger. A polícia não pode te proteger. Ninguém pode te proteger. Você entende?" Então Sofia se moveu no ombro de Amélia.
Os olhos da menina se abriram, sonolentos a princípio, depois confusos, depois assustados, quando ela viu o rosto de Troy bem na sua frente. E ela chorou. Não alto, mas daquela maneira silenciosa que as crianças choram quando já aprenderam que chorar alto só piora as coisas. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto sua boca permanecia fechada. E aquele choro silencioso foi o que rasgou Amélia por dentro, mais do que qualquer coisa que Troy pudesse ter feito em seu pulso. Amélia puxou a mão com força, a força do desespero maior que a força de sua embriaguez. Depois passou por ele e subiu as escadas correndo, atrapalhando-se com as chaves em sua mão trêmula. Destrancando a porta, tropeçando para dentro, batendo-a com força. Trancando a fechadura 1, a fechadura 2, a corrente de segurança 3. Depois encostou as costas na porta, respirando com dificuldade, enquanto Sophie se agarrava ao seu pescoço e chorava em seu ombro. Lá fora, os passos de Troy pararam em frente à porta. Ele ficou ali por alguns segundos, depois deu um soco nela, forte o suficiente para Amélia sentir o choque em sua espinha. Então ele foi embora, seus passos pesados desaparecendo escada abaixo. Amélia pegou o telefone e discou 911, sua voz tremendo enquanto falava com o despachante. Sim, ex-marido. Sim, havia uma ordem de restrição. Sim, ele tinha ido embora. Sim, ela e sua filha estavam seguras. Sim, ela esperaria. A polícia chegou 40 minutos depois. 2 policiais registraram a ocorrência e perguntaram se ela estava ferida. Ela disse que não, porque o hematoma em seu pulso estava escondido sob a manga comprida. Eles verificaram o corredor, confirmaram que Troy havia partido, aconselharam-na a contatar seu advogado para atualizar a ordem de proteção e foram embora. A porta se fechou. O apartamento ficou em silêncio. Amélia sentou-se no chão da cozinha com as costas contra a geladeira. Sophie sentou-se em seu colo, sua cabeça apoiada no peito da mãe. Suas lágrimas agora secas, mas seu pequeno corpo ainda tremendo em ondas fracas e irregulares. Amélia olhou para o pulso e puxou a manga no escuro. A luz da pequena janela era suficiente para ela ver o novo hematoma. Roxo escuro. 4 dedos claramente marcados na pele, diretamente sobre o hematoma mais antigo que já havia se tornado amarelo e verde. E sob ambas as camadas, a longa cicatriz ainda estava lá. Sempre esteve lá. Como um lembrete de que esta não era a primeira vez. E se nada mudasse, não seria a última. Na manhã seguinte, na cobertura do último andar de um prédio em Midtown Manhattan, onde o aluguel apenas daquele andar por mês era mais do que Amélia ganhava em um ano inteiro, Dante estava sentado atrás de uma mesa de nogueira escura. Um expresso intocado descansava em sua superfície. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto que davam para todo o horizonte de Manhattan. E Frank Lombardi entrou sem bater, porque em 20 anos ele nunca precisou bater. Colocou uma fina pasta marrom clara na mesa, depois recuou e ficou esperando. Dante abriu a pasta. Dentro havia 3 folhas de papel. Nada mais. Porque as vidas de pessoas como Amélia Ward não deixavam muitos rastros no papel. Nenhuma propriedade, nenhum negócio, nenhum registro fiscal complicado. Apenas as linhas básicas de informação que a equipe de Frank precisou de menos de uma noite para reunir. Amélia Ward, 27 anos, nascida no Queens. A mãe morreu quando ela tinha 19 anos de insuficiência renal. O pai foi embora quando ela era jovem, sem irmãos, sem parentes que pudessem contatar. Casou-se com Troy Ward aos 20 anos. Deu à luz Sophie um ano depois. Divorciou-se dele há 2 anos por violência doméstica. O tribunal concedeu a Amélia a guarda total, juntamente com uma ordem de proteção que proibia Troy de se aproximar a menos de 90 metros dela e de Sophie. Troy violou a ordem 4 vezes em 2 anos. Na primeira vez, ele foi advertido. Na segunda vez, recebeu uma pequena multa que nunca pagou. Na terceira vez, o tribunal agendou uma audiência, mas foi adiada porque ele não compareceu. Na quarta vez, a polícia registrou uma ocorrência, mas não o prendeu porque ele havia deixado o local antes de chegarem. No papel, o sistema legal protegia a Amélia Ward, mas na realidade, 4 violações e 4 vezes sem nenhuma consequência real disseram a Troy que o papel era apenas papel. A renda de Amélia era de $2.200 por mês, de salários e gorjetas como garçonete na cozinha do russo.
O aluguel de seu estúdio no terceiro andar do antigo prédio do Brooklyn era de $1.400. Sobravam $800 para todo o resto. Comida, roupas, coisas que Sofia precisava, contas, serviço de telefone, passagem de ônibus e qualquer imprevisto que a vida sempre joga nas pessoas que não têm uma rede de segurança. Dante leu cada linha, nem rápido, nem devagar, no mesmo ritmo que lia todos os outros relatórios que Frank lhe trazia. Fosse um relatório sobre um acordo multimilionário ou o arquivo de uma pessoa que precisava desaparecer. Quando terminou, ele fechou a pasta, apoiou a mão na capa e ficou em silêncio. Frank ficou ali, acostumado a esse silêncio, sabendo que poderia durar 10 segundos ou 10 minutos e nenhum dos dois significava que ele deveria falar. Mas desta vez, após cerca de meio minuto, Frank abriu a boca. Seu tom era cuidadoso, mas direto, da maneira que apenas um homem que seguia a Dante há tempo suficiente ousaria ser. Não é da nossa conta, chefe. Não era um conselho, era um lembrete. Frank vira Dante se intrometer nos assuntos de estranhos exatamente 2 vezes em 20 anos, e ambas as vezes terminaram em sangue. Não o sangue de Dante, mas sangue que eles ainda tiveram que limpar. E Frank sabia que quando seu chefe começava a se interessar por alguém fora do círculo de poder, as coisas se complicavam de maneiras que ninguém queria. Dante não olhou para Frank. Ele olhou para a pasta na mesa, bateu na capa 2 vezes com o dedo e perguntou com uma voz plana como água parada. Para quem Troy Ward deve? 3 palavras. Frank as ouviu e entendeu imediatamente, sem necessidade de explicação, sem necessidade de contexto. Porque depois de 20 anos, ele sabia exatamente o que aquela pergunta significava. Não significava que Dante estava curioso. Não significava que Dante estava coletando informações. Significava que Dante havia tomado uma decisão. E essa decisão começava descobrindo quem segurava o fio em volta do pescoço de Troy Ward. Porque quando você quer controlar uma marionete, não precisa tocar na marionete. Você só precisa comprar o fio. Frank assentiu uma vez. Terei a resposta antes do meio-dia. Então ele se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Dante sozinho na ampla sala com vista para Manhattan, a fina pasta ainda na mesa, o expresso ainda intocado. E além do vidro, a cidade de Nova York continuava se movendo, sem saber que um dos homens mais perigosos nela acabara de decidir interferir na vida de uma garçonete e sua filha de 6 anos. Não porque quisesse algo delas, mas por causa de um prato de massa de $4,50. E as palavras de uma criança que o lembraram que sua mãe já fora aquela mulher. 4 dias depois daquela tarde de sábado, em uma noite comum de quarta-feira, quando a cozinha do russo estava terminando o expediente e Connie estava atrás do balcão somando os recibos do final do dia, a porta de vidro se abriu e o homem entrou. Desta vez ele não estava no pátio. Desta vez ele veio direto para dentro. E tudo mudou de uma vez. Não de forma barulhenta, não de forma dramática. Apenas na maneira como o ar dentro do restaurante pareceu engrossar. O tipo de mudança que você sente na pele antes que sua mente possa explicar por quê. Connie foi a primeira a notar. Ela ergueu os olhos de seu livro-caixa, seus olhos capturando o homem enquanto ele passava pelo balcão. E sua mão parou no meio do movimento, a caneta suspensa sobre a página. Porque em 15 anos sendo dona deste lugar, e quase 10 anos antes disso vivendo no bairro italiano, no sul do Brooklyn, ela vira pessoas suficientes passarem por uma porta para saber quando alguém não pertencia ali. Não porque não fossem dignos, mas porque pertenciam a outra camada do mundo. Uma camada sobre a qual pessoas como ela apenas ouviam falar e nunca queriam ver com os próprios olhos. Dante foi direto para a mesa 7, a pequena mesa perto da janela interna. Puxou a cadeira e sentou-se com a facilidade de um homem que poderia muito bem ter feito uma reserva. Ele não olhou para o cardápio porque não precisava. A jovem garçonete que trabalhava no turno da noite olhou para Amélia com uma expressão meio suplicante, porque ambas podiam sentir algo sobre este homem que não conseguiam explicar. E Amélia, embora seu coração tenha batido um pouco mais rápido quando o reconheceu como o homem do pátio daquele sábado, ainda assentiu e pegou a mesa porque era seu trabalho. E ela não tinha o luxo de se recusar a servir alguém só porque cada instinto nela lhe dizia para manter distância.
Ela caminhou até a mesa 7, bloco de notas na mão, caneta pronta. Boa noite. O que posso lhe trazer? Sua voz era calma, profissional. Manteve-a na distância exata, da maneira que uma boa garçonete sempre mantém. Dante olhou para cima. Seus olhos encontraram os dela, e o momento durou um segundo a mais do que o normal. Não o suficiente para que mais ninguém notasse, mas o suficiente para que ambos soubessem que não era a primeira vez que se olhavam. Espaguete à marinara, ele disse. Ele não abriu o cardápio. Ele não perguntou qual era o especial. Apenas marinara. Amélia anotou, embora houvesse apenas 2 palavras para escrever. Assentiu e se virou. E quando ela se virou, Dante a observou. Não sua figura, não seu cabelo, mas seu pulso direito desta vez, onde uma fina pulseira de prata repousava. Algo que não estava lá no sábado. Usada baixa o suficiente para cobrir o pedaço de pele onde ele sabia que por baixo havia um hematoma em forma de 4 dedos. E ele entendeu que a pulseira não era uma joia. Era camuflagem. A massa foi trazida. Dante comeu devagar, sem pressa. Seus olhos às vezes se desviavam para a rua além da janela. Às vezes observando o restaurante, mas nunca olhando diretamente para Amélia, embora soubesse exatamente onde ela estava na sala o tempo todo. Sophie não estava lá esta noite. Provavelmente enfiada na cozinha com Connie e o cozinheiro. E a ausência da menina significava que a mesa 7 continha apenas uma conversa entre 2 adultos, breve e mantida na distância adequada. Amélia voltou uma vez para perguntar se ele precisava de mais alguma coisa. Não, obrigado. 2 frases, 6 palavras no total desde que ele se sentou. Amélia assentiu. E desta vez ela não se virou imediatamente. Ela parou por meio segundo. Como se quisesse dizer algo mais, talvez perguntar quem ele era, talvez agradecer pelo que ele disse sobre Sophie naquele sábado, talvez perguntar por que ele havia voltado. Mas ela não o fez, porque Amélia Ward havia aprendido que não perguntar geralmente era mais seguro do que perguntar. Então ela se virou e voltou ao trabalho. Dante terminou de comer. Colocou o garfo paralelo à faca no prato da maneira precisa que apenas alguém ensinado a boas maneiras à mesa faz. Então se levantou. Ele não pediu a conta. Ele simplesmente deixou algumas notas sob a borda do prato. E saiu pela porta. Sem adeus. Sem olhar para trás. O sino acima da porta deu um toque suave. Depois silenciou. Amélia veio limpar a mesa 7. Levantou o prato. E sua mão parou. Sob a borda do prato, onde geralmente havia apenas alguns dólares de gorjeta, havia 5 notas de $100. $500. Ela olhou para o dinheiro, garfo e faca sujos no prato em uma mão e ficou imóvel no restaurante quase vazio enquanto sua mente processava 2 pensamentos totalmente opostos ao mesmo tempo. O orgulho lhe dizia que ela deveria encontrá-lo. Devolver. Dizer que não precisava da pena de ninguém. Que não era o tipo de mulher que aceitava dinheiro de estranhos, que podia cuidar de sua filha sozinha. Muito obrigada. Mas a realidade dizia outra coisa. A realidade dizia que isso era mais de 1/3 do aluguel. A realidade dizia que outubro estava ficando mais frio e Sophie ainda usava o casaco do inverno passado, com as mangas curtas demais agora, e o tecido fino o suficiente para que Amélia tivesse que colocar 2 blusas por baixo só para mantê-la aquecida. A realidade dizia que a geladeira em casa estava quase vazia, e ela vinha calculando por quantos dias mais poderia esticar uma caixa de macarrão e um pote de molho enlatado antes que o próximo pagamento chegasse. A realidade dizia que esses $500 poderiam ser um casaco novo e quente para Sophie, uma geladeira cheia de comida por 2 semanas, uma noite em que ela não teria que ficar acordada fazendo contas na cabeça até seus olhos arderem às 2 da manhã. Amélia ficou ali, prato sujo em uma mão, 5 notas na outra, o restaurante silencioso ao seu redor, e a batalha entre o orgulho e a realidade durou menos de 10 segundos, mas pareceu mais longa do que qualquer turno que ela já tivesse trabalhado. Então ela dobrou as notas cuidadosamente, uma vez ao meio, depois ao meio novamente, até formarem um pequeno quadrado arrumado, e as deslizou no bolso de seu avental. Sua mão estava tremendo, não de vergonha, porque fazia muito tempo que ninguém lhe dava nada sem querer algo em troca. Troy Ward devia $15.000. A dívida começou durante a temporada de futebol do ano passado, quando ele apostou que os Jets venceriam 3 jogos seguidos com chances altas.
porque chances altas significavam um grande pagamento, e Troy sempre acreditou que estava a uma vitória de acertar em cheio. Esse era o problema central com homens como ele. Eles não eram viciados em jogos de azar porque amavam dinheiro. Eles eram viciados na sensação de acreditar que a sorte estava a caminho, que tudo estava prestes a mudar, que eles só precisavam de mais uma chance. Os Jets perderam os 3 jogos. Troy não tinha o dinheiro para pagar. E Benny Tate, o homem que lhe emprestou o dinheiro, não era o tipo de credor que fazia ligações educadas de lembrete. Benny administrava uma pequena operação de agiotagem em Flatbush. Não grande o suficiente para entrar no radar da Polícia Federal, mas grande o suficiente para enviar 2 homens fortes para cobrar toda sexta-feira. O tipo de negócio de baixo nível que sobrevive à margem do submundo. Pequeno demais para as grandes organizações se importarem, mas cruel o suficiente para destruir a vida de pequenos devedores. Benny encontrou Troy em um bar barato em Red Hook em uma noite de terça-feira. Sentou-se em frente a ele no canto mais escuro e foi direto ao ponto, com a voz de um homem que dissera a mesma frase tantas vezes que parecia estar lendo um cardápio. 15 mil, Troy. Os juros estão correndo. Com o que exatamente você planeja me pagar? Troy disse que precisava de mais tempo. Benny disse que o tempo não era de graça. Então Benny se inclinou para a frente, baixou a voz e fez a sugestão da maneira que homens como ele sempre fazem sugestões. Não como uma ordem, mas de uma forma que permite ao devedor entender que só há uma saída. Sua ex-mulher trabalha em algum lugar italiano lá no Brooklyn, certo? Descubra como conseguir dinheiro dela. Não me importa como. Troy não se opôs. Ele assentiu, porque a essa altura Troy Ward já havia esgotado todas as outras opções, exceto voltar para a mulher que ele havia espancado, ameaçado e perdido legalmente o direito de se aproximar, e forçá-la a pagar uma dívida que ela nem sabia que existia. Ele começou a observar Amélia no dia seguinte. Ele ficava do outro lado da rua e a observava caminhar para o Russos de manhã. Sentava-se em seu carro velho e a observava carregar Sophie para fora do restaurante à noite. Memorizou os horários, a rota, os hábitos, da maneira de um homem calculando seu próximo movimento, não da maneira de um pai que queria ver sua filha. Mas Troy não sabia que, enquanto ele observava a Amélia, alguém o observava ao mesmo tempo, em um mundo completamente diferente. Frank Lombardi sentou-se em frente a Benny Tate naquele mesmo bar, mas não no canto escuro. Frank sentou-se no meio da sala em plena luz do dia, porque quando você representa Dante Corsetti, você não precisa do canto escuro. O canto escuro precisa de você. Frank colocou um envelope na mesa. Dentro havia 15 mil dólares em dinheiro. E ele disse a Benny em um tom tão suave como se estivesse pedindo um café. A dívida de Troy Ward. Meu chefe quer comprá-la. Benny olhou para o envelope, depois para Frank, e o instinto de sobrevivência de um homem que vivera o suficiente à margem do submundo para saber quando não fazer perguntas o impediu de perguntar por quê. Ele sabia quem era Frank Lombardi. Ele conhecia o nome por trás de Frank e sabia que quando a organização Corsetti queria comprar uma dívida de 15 mil dólares, que para eles era troco, não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com controle. E Benny não era louco o suficiente para ficar no caminho quando aquela máquina começasse a se mover. Ele é seu, disse Benny, deslizando os papéis da dívida pela mesa e pegando o envelope sem contar, porque contar dinheiro na frente de um homem dos Corsetti teria sido um insulto. A transação levou menos de 3 minutos. A dívida mudou de mãos. Troy Ward não devia mais a Benny Tate. Ele devia a Dante Corsetti. Ele só não sabia disso ainda. Ele ainda pensava que estava fugindo de Benny. Ele ainda pensava que seu plano de forçar Amélia a arranjar dinheiro era sua única saída. Ele ainda pensava que estava no controle da situação, quando, na verdade, ele não era nada mais do que um peão em um tabuleiro de xadrez que ele nem sabia que estava pisando. Um tabuleiro onde cada peça já havia sido colocada em seu lugar por um homem cujo nome, se Troy soubesse, o teria feito fugir de Nova York naquela mesma noite e nunca mais voltar. Dante começou a ir à cozinha do Russo toda quarta e sábado, tão regularmente como se fosse um cronograma sobre o qual ninguém ousava perguntar. E sua presença frequente mudou o restaurante de pequenas maneiras que apenas as pessoas lá dentro notariam. Connie não mais se enrijecia quando ele entrava,
mas ainda mantinha uma distância respeitosa. O tipo de educação que as pessoas usam quando sabem que há perguntas que é melhor não fazer. Os outros funcionários não mais sussurravam, mas ainda evitavam servir a mesa 7. Então, silenciosamente, tornou-se a mesa de Amélia por padrão. E Sophie, a menina, era a única pessoa em todo o restaurante que tratava Dante Corsetti como se ele fosse apenas um cliente regular que por acaso vinha frequentemente para comer massa. Porque para ela, era exatamente isso que ele era. Toda vez que Dante se sentava na mesa 7, Sophie aparecia em minutos, correndo do canto do restaurante onde se sentava desenhando. Seu bloco de desenho debaixo do braço, sua caixa de lápis de cera na mão. Subindo na cadeira em frente a ele e imediatamente mostrando sua mais nova criação sem esperar ser convidada. Ela lhe contava sobre a escola, sobre como a senhora Patterson havia designado um projeto sobre animais para a turma. E Sophie queria desenhar o gato queijo, mas sua professora disse que tinha que ser um animal selvagem. Então Sophie desenhou o queijo usando uma coroa de leão e tirou um A por criatividade. Ela lhe contou sobre uma colega de classe chamada Hannah, que tinha uma caixa de 64 lápis de cera, enquanto Sophie só tinha 16. Mas Sophie disse a Dante que não importava, porque 16 cores eram suficientes para desenhar tudo se você soubesse como misturá-las. Dante ouvia tudo. Ele não acrescentava muito à conversa, apenas de vez em quando fazia uma pergunta curta. O queijo apareceu hoje? Ou, que cor você usou para o céu? E cada uma dessas pequenas perguntas fazia os olhos de Sophie brilharem. Porque aos 6 anos, ter um adulto perguntando sobre algo que você se importa é um presente maior do que qualquer brinquedo. Então, em uma noite de sábado, quando Dante tinha acabado de se sentar e ainda não havia pedido, Sophie veio correndo com uma folha de papel escondida atrás das costas. Seus olhos brilhando daquela maneira inconfundível que as crianças têm quando carregam um segredo que mal podem esperar para compartilhar. Ela colocou a folha na mesa, virou-a para o lado certo e a empurrou em direção a ele com as duas mãos. Dante olhou para baixo. Era um desenho feito com lápis de cera em papel branco. As linhas de uma criança de 6 anos, irregulares e instáveis, mas claras o suficiente para entender. Duas pessoas sentadas, uma em frente à outra em uma mesa. Uma pessoa grande de preto, uma pessoa pequena de rosa. E entre elas havia um círculo vermelho alaranjado que ele reconheceu como um prato de espaguete à marinara. E acima delas, no canto da página, Sophie havia desenhado um sol sorridente. O tipo de sol que toda criança em todo lugar do mundo parece desenhar da mesma maneira, com raios retos ao redor e uma boca feliz e curvada. Esse é você, disse Sophie, apontando para o adulto de preto. E essa sou eu, e esse é o nosso espaguete. Dante olhou para o desenho. Ele não olhou para ele como um homem olha para o desenho de uma criança. Ele olhou para ele como olhara para aquele primeiro prato de espaguete à marinara, como se fosse algo que não deveria existir em seu mundo. E, no entanto, aqui estava, real, na sua frente, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele pegou o desenho cuidadosamente com as duas mãos, como se o papel pudesse rasgar se ele não fosse gentil o suficiente. Depois o dobrou lentamente, uma vez ao meio, depois mais uma vez para que coubesse, e o deslizou no bolso interno esquerdo de seu paletó. Aquele bolso, o bolso que por 20 anos guardara apenas uma coisa. Sophie não sabia disso. Ela só viu o tio Dante colocar seu desenho no lugar mais próximo de seu coração. E ela sorriu, largo o suficiente para mostrar a falha onde seu dente da frente estava nascendo. Depois pulou da cadeira e correu para dentro para contar à sua mãe que o tio Dante gostou do desenho. Do lado de fora, no SUV preto estacionado em seu lugar habitual a um quarteirão de distância, Frank Lombardi observou pela câmera e viu seu chefe dobrar o papel e deslizá-lo para o bolso interno de seu paletó. O bolso esquerdo, o bolso que Frank conhecia melhor do que ninguém, porque era ele quem verificava a arma nele todas as manhãs antes de Dante vestir o terno. Frank não disse nada. Ele não fez nenhuma anotação sobre isso. Ele não arquivou nenhum relatório. Mas em 20 anos ao lado de Dante Corsetti, através de noites que ele não queria lembrar e dias que ele gostaria de poder esquecer, Frank nunca tinha visto seu chefe colocar nada naquele bolso, exceto uma arma, até hoje.
Naquela noite, a cozinha do russo fechou às 9. Connie saiu mais cedo do que o habitual por causa de sua dor nas costas. Ela lembrou Amélia de trancar tudo e apagar as luzes. Depois saiu para a rua com o andar ligeiramente inclinado de uma mulher de 60 anos que passara o dia inteiro de pé. E o restaurante mergulhou naquele tipo particular de silêncio que apenas lugares que acabaram de estar cheios de barulho podem ter. O tipo de silêncio que ainda ecoa com risadas e vozes remanescentes e o tilintar de talheres contra pratos. Como se as paredes ainda estivessem segurando o som e o liberando lentamente no escuro. Sophie estava enrolada no longo banco acolchoado no canto atrás do balcão. O lugar que Connie havia feito para ela desde os primeiros dias em que Amelia começou a trazê-la para o trabalho. Um cobertor fino sobre ela, sua cabeça lhe apoiada no pequeno travesseiro de casa, sua respiração lenta e profunda. Amélia começou a limpar da última mesa para dentro, limpando tampos de mesa, empilhando cadeiras, pegando guardanapos caídos no chão. O trabalho de fechamento que suas mãos faziam automaticamente enquanto sua mente estava em outro lugar, pensando na conta de luz deste mês, pensando na reunião com o advogado de assistência jurídica na segunda-feira, pensando nos sapatos que Sophie estava usando, que já haviam ficado apertados demais e que ela ainda não tinha dinheiro para substituir. Ela chegou à mesa 7 e parou. Dante ainda estava sentado lá. O restaurante estava fechado. As luzes principais estavam apagadas. Apenas o brilho amarelo pálido das lâmpadas do bar permanecia, o suficiente para ver. E ele ainda estava sentado naquela cadeira, o prato vazio à sua frente. Seus olhos fixos através do vidro na rua escura lá fora, imóvel. Como se ele não percebesse ou não se importasse que todos os outros tivessem ido para casa e ele fosse a única pessoa que restava. Amélia ficou ao lado da mesa, pano de limpeza na mão, e o observou por alguns segundos. Então ela fez algo que não havia planejado, não havia pensado, não havia pesado as consequências. Ela puxou a cadeira em frente a ele e sentou-se. Ela não perguntou. Ela não pediu permissão. Ela apenas sentou, da mesma forma que Sophie se sentara em frente a ele naquela primeira tarde de sábado. Naturalmente, como se o assento pertencesse a ela. Dante desviou o olhar da janela para ela. Ele não parecia surpreso, ou se estava, não demonstrou. Seu rosto permaneceu aquela mesma água parada que ele sempre mantinha, mas ele não lhe disse para sair. E no mundo de Dante Corsetti, aquele silêncio era um convite. «Por que você continua voltando?» Amélia perguntou, sua voz suave, não acusadora, não curiosa. Apenas uma pergunta direta de uma mulher cansada demais para dar voltas. Dante ficou em silêncio. Não o silêncio da recusa, mas o silêncio de um homem decidindo o quanto estava disposto a dizer, o quão largo estava disposto a abrir aquela porta. Porque cada palavra que ele falava era uma camada de armadura removida. E ele não tirava sua armadura na frente de ninguém, exceto sua mãe, por toda a sua vida. Então ele falou, minha mãe costumava trabalhar aqui. Sua voz era baixa e lenta, cada palavra colocada cuidadosamente como se estivesse assentando tijolos. Mais de 30 anos atrás, para o antigo dono, antes de Connie comprar o lugar. Ela lavava pratos, servia mesas, cozinhava quando a deixavam. Ela era uma imigrante de uma pequena vila no sul da Itália que você não encontraria em um mapa. Sem documentos, sem inglês, nada além de suas mãos. Ele parou, seu dedo batendo levemente na mesa uma vez. Um hábito que Frank teria reconhecido como um sinal de que seu chefe estava reprimindo a emoção. Ela me criou neste lugar, com salários e gorjetas de garçonete, assim como você. Amélia não se moveu. Ela não assentiu. Ela não disse, eu entendo, ou sinto muito, ou qualquer uma das coisas que as pessoas geralmente dizem quando alguém compartilha algo pesado. Porque ela sabia que às vezes essas palavras não ajudam. Às vezes, são apenas ruído preenchendo um espaço que deveria permanecer vazio. Ela apenas ouviu. Ela morreu há 23 anos, Dante continuou, sua voz inalterada em volume, mas com algo na borda dela. Um leve tremor que passaria despercebido se você não estivesse prestando atenção. Câncer. Do dia em que descobriram até o dia em que ela se foi, foram 4 meses. Não tempo suficiente para se preparar. Não tempo suficiente para dizer tudo o que precisava ser dito. Ele olhou ao redor do restaurante, seus olhos percorrendo a parede de tijolos, o bar, o menu no quadro negro.
como se estivesse vendo outra versão do lugar, a versão de 30 anos atrás que só ele ainda podia ver. Ela era a única pessoa que olhava para mim e via um ser humano. Não o nome, não a coisa sobre a qual as pessoas sussurravam, apenas seu filho. Era só isso. A última frase saiu mais suave que as anteriores. Tão suave que foi quase engolida pelo silêncio do restaurante vazio. E Amélia ouviu nela algo que não esperava ouvir deste homem. Solidão. Não a solidão de alguém sem ninguém ao seu redor, mas a solidão de alguém cercado pelo mundo inteiro e ainda assim invisível para todos. Ela entendia esse tipo de solidão. Ela vivia com ela todos os dias. O silêncio entre eles se estendeu, mas não era pesado. Era o tipo raro de silêncio que não precisava ser preenchido, porque ambos sabiam como era sentar-se sozinho em silêncio. E ter outra pessoa sentada ao lado daquele silêncio com você já era o suficiente. Então Amélia falou, sua voz baixa, seus olhos voltados para o canto onde Sophie dormia. Sophie olha para mim dessa maneira. Todos os dias ela olha para mim e vê mãe. Apenas mãe. Não uma mulher cansada. Não uma mãe fracassada. Não nenhuma das coisas que eu vejo quando me olho no espelho. Apenas mãe. E todos os dias eu continuo por causa daquele olhar. Ela se virou de volta para Dante, e seus olhos se encontraram na luz amarela fraca do restaurante vazio. E nenhum deles disse mais nada. Eles não precisavam, porque naquele momento, entre duas pessoas de mundos completamente diferentes, um homem que toda a cidade temia e uma mulher que toda a cidade havia esquecido, algo mudou. Silenciosamente, quase invisivelmente, como o som de uma porta se abrindo que ninguém ouviu. Na noite de sexta-feira seguinte, a cozinha do russo estava em seu momento mais movimentado da semana. 14 das 16 mesas ocupadas, risadas e conversas sobrepostas naquele barulho quente e familiar que só um restaurante de família tem na hora de pico. Connie atrás do balcão dirigindo o salão, duas garçonetes se movendo entre as mesas. Amélia carregando uma bandeja com 3 pratos saindo da cozinha. Sophie em seu canto habitual desenhando. E tudo estava completamente normal, até que a porta de vidro foi empurrada com tanta força que o sino pendurado acima dela tocou descontroladamente e bateu na parede com um som agudo e chocante que fez todo o restaurante se virar de uma vez. Troy Ward estava na porta, seus ombros quase preenchendo o batente. Casaco amassado, olhos vermelhos e turvos. O tipo de bêbado que Amélia reconheceu em menos de meio segundo porque já o vira muitas vezes. O tipo de bêbado em que ele não era mais Troy, mas a pior versão de Troy, a versão sem freios. O cheiro de bourbon e suor entrou pela porta. Seus olhos varreram o restaurante procurando. E quando pousaram em Amélia, parada e congelada no corredor com a bandeja nas mãos, ele entrou direto, sem se importar com as 14 mesas de clientes olhando para ele. Sem se importar com o que Connie estava dizendo atrás do balcão, porque ele não estava ouvindo. Você me deve, disse Troy, alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. A voz arrastada, mas clara em cada palavra. A linguagem de um homem que praticara falar bêbado com tanta frequência que se tornara uma segunda natureza. 15 mil. Você descobre como conseguir para mim ou eu mesmo pego. Amélia colocou a bandeja na mesa mais próxima, suas mãos tremendo, mas sua voz mais firme do que esperava. Talvez porque os clientes estivessem ao seu redor. Talvez porque Sophie estivesse no canto e ela precisasse controlar a situação antes que sua filha percebesse o que estava acontecendo. Troy, vá para fora. Você não pode estar aqui. Você sabe disso. Não me diga o que eu sei, disse ele, dando mais 2 passos até que houvesse apenas um braço de distância entre eles. E sua voz baixou sem se tornar menos perigosa, apenas mudando de grito para ameaça. 15 mil. Se eu não tiver, eles vão me matar. Você entende? Eu não tenho esse tipo de dinheiro, Troy. Então consiga. Ele agarrou a mesa mais próxima e a virou. Pratos e copos se espatifaram no chão em uma explosão violenta. Os clientes daquela mesa pularam e gritaram. Uma mulher puxou seu filho para trás, e todo o restaurante mergulhou no caos em menos de 2 segundos. Troy avançou sobre Amélia, uma mão agarrando seu cabelo e puxando sua cabeça para trás com tanta força que ela teve que cerrar os dentes para engolir o grito de dor. Sua outra mão agarrando o colarinho de sua camisa, enquanto ele pressionava o rosto perto do dela,
e rosnava em seu ouvido com a voz que ela sabia que vinha logo antes de ele bater nela. Eu não estou brincando. Consiga o dinheiro, ou da próxima vez eu não virei aqui. Eu irei à sua casa. E então Sophie apareceu. A menina correu do canto antes que alguém pudesse detê-la. Pequenos pés batendo no chão de madeira, seus olhos cheios de lágrimas. E ela se jogou direto em sua mãe, ambos os braços envolvendo a perna de Amélia. Seu rosto pressionado contra o quadril dela, chorando. Não alto, mas com aquele som estrangulado de uma criança tão assustada que nenhuma voz completa conseguia sair. Troy olhou para Sophie como se ela fosse um obstáculo e a empurrou para o lado com uma mão. Não um soco, não um tapa, apenas um empurrão. Mas a força de um homem adulto bêbado era muito maior que o corpo de uma criança de 18 quilos. E Sophie voou para o lado, perdeu o equilíbrio e caiu. O lado direito de sua cabeça bateu na perna de uma cadeira de ferro com um som curto e seco que Amelia ouviria novamente em pesadelos por muitas noites. Sophie estava no chão, uma mão segurando a cabeça. Sangue escorrendo de um pequeno corte logo acima de sua têmpora direita. Vermelho em seu cabelo loiro, vermelho em sua mãozinha, vermelho no chão de madeira da cozinha do russo. E ela chorou, desta vez em voz alta. O choro de partir o coração de uma criança que estava machucada e aterrorizada e não conseguia entender por que o mundo estava fazendo isso com ela. Amélia gritou, se libertou de Troy e caiu no chão ao lado de Sophie, abraçando-a. Suas mãos tremendo violentamente enquanto via o sangue na cabeça de sua filha. E naquele momento, ela não conseguia pensar em nada, exceto que sua filha estava sangrando e ela não conseguia protegê-la. Ela não a havia protegido. Os clientes estavam em pânico, alguém ligando para o 911, outros se pressionando contra a parede. Connie gritando em italiano e inglês atrás do balcão. E Troy ficou no meio daquele caos, respirando pesadamente. Seus olhos se movendo de um lado para o outro. Tão bêbado que levou alguns segundos para entender o que havia acontecido. E então ele olhou para Sophie sangrando no chão. E talvez, em algum lugar profundo, sob o álcool e o ressentimento, ele entendeu que acabara de cruzar uma linha da qual não poderia voltar. Então a porta do restaurante se abriu. Não foi empurrada. Não foi chutada. Abriu-se calmamente, silenciosamente. E Dante Corsetti entrou. Ele entrou da maneira que fazia tudo. Nem rápido, nem devagar. Preciso. Cada passo carregando o peso do controle completo. E o que entrou com ele não foi barulho ou violência, mas silêncio. Um silêncio que se moveu para fora dele como uma onda, tocando todos na sala e fazendo todos pararem de uma vez. Os clientes pararam. Connie parou. Até Troy parou, virando-se, e pela primeira vez viu o homem parado na porta. O instinto de sobrevivência de Troy gritou dentro dele. Gritou que ele deveria correr. Que este homem era perigoso de uma forma que Troy podia sentir mesmo através do álcool. Perigoso na pele e nos ossos. O tipo de perigo que você não precisa de um nome para reconhecer. Você só precisa olhar nos olhos e ver a calma total de alguém que já passou por coisas piores do que qualquer coisa que Troy pudesse imaginar. Mas o álcool o manteve no lugar. O álcool lhe disse que ele não tinha medo de ninguém. O álcool mentiu. Atrás de Dante, Frank Lombardi e outros dois homens entraram pela entrada dos fundos, sem que ninguém notasse quando chegaram, bloqueando a saída pela cozinha. Silenciosos, braços cruzados, olhos fixos em Troy. Dante não olhou para eles. Ele olhou para o chão do restaurante. Ele olhou para a Sophie nos braços de Amélia, sangue na têmpora da criança. Lágrimas em suas bochechas. Uma pequena mão agarrando a camisa de sua mãe. Então ele olhou para Amélia, segurando sua filha, tremendo, olhos vermelhos, cabelo solto. O antigo hematoma em seu pulso visível porque a manga fora arrastada quando Troy a agarrou. Então ele olhou para Troy. E Troy, mesmo bêbado, reconheceu aquele olhar como algo diferente de qualquer olhar que já recebera em sua vida. Não era raiva, não era ameaça. Era algo pior do que os dois juntos. Era a calma de um homem que já havia decidido. Ela lhe disse para sair, disse Dante, sua voz baixa e uniforme, sem altos ou baixos. Tão calma como se estivesse lendo a previsão do tempo. Você deveria sair. Troy abriu a boca, talvez para dizer algo, talvez para xingar, mas Frank já estava atrás dele. Uma mão pousando no ombro de Troy, não com força, mas com o peso de uma mão que deixava claro que aquilo não era uma sugestão.
Troy foi levado pela porta dos fundos para o beco atrás do restaurante. E a porta se fechou atrás dele, deixando o restaurante tão quieto que o soluço suave de Sophie podia ser ouvido. Dante ignorou todos os olhos na sala. Ignorou Connie agarrando a caixa registradora com as duas mãos. Ignorou os clientes pressionados contra a parede, com medo demais para se mover. E caminhou até Amélia e Sophie, depois se abaixou no chão ao lado delas. Ele não falou. Ele não as tocou. Ele apenas se sentou no chão sujo do restaurante, seu terno caro contra a madeira marcada de sangue, e ficou ali. Sophie, seu rosto molhado de lágrimas, seus olhos apertados contra o peito da mãe. Uma mão agarrando a camisa de Amélia, estendeu a outra mão. Os dedinhos ainda manchados de sangue, procurando. E segurou o dedo de Dante. Ela segurou com força. E Dante, o homem cujas mãos haviam assinado ordens que apagavam inimigos, haviam apertado as mãos de governadores, haviam segurado armas sem nunca tremer, deixou aquela mãozinha se enrolar em seu dedo. E ele ficou imóvel para ela, gentilmente, cuidadosamente, como se estivesse segurando a coisa mais frágil do mundo. E sabia que se apertasse um pouco, ela se quebraria. Dante se levantou do chão do restaurante depois que Sophie soltou seu dedo, porque ela havia caído no sono de pura exaustão nos braços de Amélia. O tipo de sono em que o corpo de uma criança mergulha quando não aguenta mais. Seus olhos inchados e vermelhos. O sangue em sua têmpora não mais escorrendo, mas ainda seco em sua pele, em seu cabelo, na gola de sua camisa. Ele olhou para Amélia uma vez, não disse nada, depois saiu pela porta dos fundos. O beco atrás da cozinha do russo era escuro e estreito. Carregava o cheiro de latas de lixo e concreto úmido, com uma luz de segurança na parede piscando um brilho amarelo fraco. Troy já havia sido levado. Frank se certificara disso. Mas Frank estava esperando ao lado da porta dos fundos, de costas para a parede de tijolos. Seus dois homens haviam partido com Troy. E quando Dante saiu, Frank se desencostou da parede e ficou reto, esperando. Dante parou no beco, respirou fundo o ar frio de outubro. E quando falou, sua voz era perfeitamente plana. Nada no som dela sugeria que 5 minutos antes, ele estivera sentado no chão segurando a mão ensanguentada de uma criança de 6 anos. Porque Dante Corsetti não levava emoção para as ordens. Essa era a regra pela qual ele vivia, e isso o mantivera vivo por tanto tempo. A dívida, disse ele, apague-a. Frank assentiu. Essa era a parte fácil. Os $15.000 já pertenciam a eles. Fazê-los desaparecer levaria apenas uma ligação. Mas Dante não havia terminado. Certifique-se de que ele entenda, continuou ele, na mesma voz uniforme, a mesma respiração medida, como se estivesse falando sobre o tempo, em vez de decidir o destino de um homem. Se ele aparecer em qualquer lugar a menos de 10 quarteirões dela, ou da menina, essa será a última vez que ele aparecerá em qualquer lugar. Frank olhou para Dante, 20 anos, e Frank já ouvira ordens como essa antes. Ordens que soavam tão educadas na superfície quanto um convite para jantar, mas por baixo eram uma sentença que nenhum tribunal jamais precisaria proferir. E ele sabia que quando Dante dizia última vez, não era uma figura de linguagem. Entendido, chefe. 2 palavras. Suficiente. Dante se virou e voltou para dentro do restaurante. Frank permaneceu no beco por mais alguns segundos. Pegou o telefone, discou um número, disse algumas frases curtas cujo conteúdo exato ninguém jamais saberia, exceto os 2 homens naquela ligação. Depois guardou o telefone e foi embora. Porque naquele mundo, tudo se movia através de ligações curtas como aquela. E o que acontecia depois era o tipo de coisa que ninguém nunca colocava no papel. Dentro da cozinha do russo, quase todos os clientes haviam partido. Connie fechara mais cedo. Ela estava lá atrás do balcão com um copo d'água em uma mão. Sua mão tremendo levemente, embora seu rosto permanecesse calmo, porque ela era uma mulher italiana de 60 anos no Brooklyn, e já vivera o suficiente para saber como se manter de pé quando o chão tremia. Amélia ainda estava no chão, de costas para a perna de uma mesa, Sophie em seu colo. A menina dormindo, seu rosto pálido. O pequeno corte em sua têmpora coberto com um curativo que Connie aplicara enquanto esperavam por uma ambulância que Amélia finalmente recusara porque não tinha plano de saúde. E a ferida era pequena o suficiente para tratar sozinha.
Uma decisão que apenas pessoas sem dinheiro realmente entendem. Porque faz sentido mesmo quando sou insano. Dante entrou pela parte de trás, atravessou a cozinha, entrou na sala principal e viu Amelia no chão. Ele não se aproximou mais do que o necessário. Ele não se sentou ao lado dela novamente. Ele não disse, você está bem? Porque essa pergunta não tinha sentido quando a resposta era tão obviamente não. Ele não disse, tudo vai ficar bem, porque não era o tipo de homem que prometia coisas que não controlava. Ele puxou uma cadeira da mesa mais próxima, colocou-a a alguns metros de Amélia e sentou-se. Foi só isso. Presença, sem pressão, sem expectativa, sem exigir que ela fosse forte ou falasse ou fizesse qualquer coisa, exceto sentar ali, segurando sua filha e respirar. E Amélia, a mulher que não chorara na frente de Troy, porque chorar lhe dava poder. Que não chorara na frente da polícia, porque chorar significava admitir fraqueza. Que não chorara na frente de Connie, porque chorar significava colocar seu fardo nos ombros de outra pessoa. Olhou para o homem sentado a poucos metros de distância no restaurante vazio. Silencioso, não a olhando com pena, não a tratando como uma vítima que precisava ser resgatada. Simplesmente estando ali. E ela chorou. Ela não conseguiu parar. Ela não queria parar. Lágrimas escorreram por seu rosto e caíram no cabelo de Sophie. Ela chorou silenciosamente, seus ombros tremendo, sua respiração entrecortada. E ela não virou o rosto, não se desculpou, não explicou. Porque pela primeira vez ela estava chorando na frente de alguém sem se sentir fraca. Não porque ela fosse mais forte, mas porque ele não a estava olhando como alguém que precisava de pena. Ele a estava olhando como alguém que estava lutando. E era isso que Amelia Ward precisava mais do que quaisquer palavras de conforto que alguém pudesse ter oferecido. 3 semanas depois daquela noite, Troy Ward desapareceu de Nova York. Não o tipo de desaparecimento barulhento que as pessoas chamam de fuga, mas o tipo em que um homem está aqui um dia e simplesmente não está no dia seguinte. O quarto que ele alugava em Flatbush, vazio. Seus pertences deixados para trás. O proprietário dizendo que ele havia pago todo o aluguel atrasado em dinheiro e partido sem dizer para onde ia. E ninguém o procurou porque ninguém se importava o suficiente. Amélia sabia que ele tinha ido embora porque pela primeira vez em 2 anos, ela caminhou para casa à noite sem varrer os olhos pela escadaria. Sem prender a respiração ao destrancar a porta. Sem ficar acordada, esperando ouvir passos no corredor. Ela podia respirar, respirar de verdade. O tipo de respiração que você não percebe que perdeu até que ela volta. O tipo que chega até o fundo dos pulmões. O tipo que seu corpo havia esquecido como fazer, porque por tanto tempo se manteve superficial. Pronto. Alerta. Sophie dormia melhor. O corte em sua têmpora cicatrizou, deixando para trás uma pequena cicatriz que o médico da clínica comunitária disse que desapareceria com o tempo. E Amélia rezou para que isso fosse verdade. Não apenas para a cicatriz na pele, mas para a cicatriz que ela não podia ver. Mas com o alívio vieram as perguntas. Elas começaram silenciosamente, naqueles momentos de quietude depois que Sophie adormecia, e Amélia se sentava sozinha no apartamento-estúdio com uma xícara de chá frio na mão. Troy devia dinheiro a pessoas perigosas. Ele dissera isso naquela noite no restaurante. $15.000. Então, por que ele desaparecera de repente sem que ninguém o perseguisse? Que tipo de homem entra em um restaurante no meio do caos e faz a sala inteira congelar? Quem tem poder suficiente para que 2 homens apareçam pela porta dos fundos e levem Troy embora sem que ninguém chame a polícia, sem que ninguém proteste, sem que ninguém sequer questione? E por que tudo isso aconteceu exatamente no momento certo? Uma noite, após seu turno, quando Sophie dormia e o restaurante estava fechado, Amélia sentou-se em sua cama com o velho laptop que comprara de segunda mão em uma loja de usados. Abriu o Google e digitou 2 palavras. Dante Corsetti. Não havia muitos resultados. Nenhuma página na Wikipédia, nenhum perfil no LinkedIn, nenhum artigo com seu nome na manchete. Mas havia o suficiente. Um artigo em um site de notícias local de 7 anos antes mencionava a família Corsetti em um julgamento de lavagem de dinheiro, onde todos os réus foram absolvidos. Uma longa análise em um blog de investigação de crime organizado listava o nome Corsetti ao lado de um mapa de territórios controlados em Nova York.
Uma foto granulada, tirada de longe no funeral de alguém, mostrava um homem de terno preto entre outros homens. Seu rosto não estava claro, mas a constituição, a postura, a maneira como os homens ao seu redor se inclinavam ligeiramente em sua direção, como os girassóis se inclinam para o sol. Amélia o reconheceu imediatamente. Ela fechou o laptop, sentou-se ali no escuro. Seu coração batia rápido, mas não porque estivesse com medo de Troy, mas porque estava com medo da verdade. No dia seguinte, ela perguntou a Connie, gentilmente, fingindo soar casual. Connie, você sabe quem ele é? O cliente da mesa 7? Connie estava dobrando guardanapos. Suas mãos pararam por um segundo, depois continuaram a dobrar sem olhar para cima. Algumas coisas é melhor não saber, Amélia. Essa resposta confirmou tudo o que o Google apenas sugerira. Mas Amélia não era o tipo de mulher que podia aceitar não saber. Ela passara anos demais vivendo na sombra de não saber onde Troy estava, não saber quando ele apareceria, não saber se esta noite seria segura. E depois do divórcio, ela prometera a si mesma que nunca mais deixaria sua vida ser governada pelo não saber. Não importava o quão assustadora a verdade pudesse ser, porque saber ainda era melhor do que não saber. Sábado à noite, o restaurante fechado, Sophie dormindo no canto, Dante sentado na mesa 7. E Amélia não limpou a mesa, não puxou a cadeira e se sentou como antes. Ela ficou ao lado da mesa, o pano de limpeza ainda na mão, embora não estivesse limpando nada, e olhou diretamente em seus olhos. Eu sei quem você é. 3 palavras. Amélia as disse com uma voz firme, sem tremer, sem elevar o tom, porque ela havia ensaiado a frase em sua cabeça por 3 dias, e sabia que se deixasse sua voz tremer, perderia o controle desta conversa. E ela não podia perder o controle. Não desta vez. Dante olhou para ela. Seu rosto não mudou. Nenhuma surpresa, nenhuma defensiva, nenhuma raiva, nenhuma tristeza. Ele apenas a olhou com aqueles olhos calmos que ela vira muitas vezes antes. Mas desta vez eles pareciam diferentes, porque desta vez ela sabia de quem eram aqueles olhos. Você é um homem perigoso. Dante não negou. Sim. Você fez coisas terríveis. Sim. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhum mas, nenhum você não entende. Nenhuma das coisas que as pessoas dizem para suavizar o que são. Apenas a verdade, limpa, precisa. 2 sim, e cada um carregava o peso de uma vida inteira da qual Amélia apenas vislumbrara as bordas. Amélia engoliu em seco, apertou o pano em sua mão e fez a pergunta que realmente precisava de resposta. Então por que você me ajudou? Silêncio. Dante não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela, depois para Bessamesa, seu dedo batendo levemente uma vez. E o silêncio se estendeu entre eles, pesado, cheio. Não o tipo de silêncio vazio, mas o silêncio de um homem decidindo se tinha a coragem de dizer a verdade. Porque há verdades que, uma vez ditas, nunca podem ser retiradas. E Dante Corsetti, que nunca tivera medo de ninguém em sua vida, tinha medo de sua própria resposta. O silêncio entre eles se estendeu o suficiente para Amélia ouvir o relógio de parede atrás do caixa contar cada segundo. O zumbido baixo da geladeira na cozinha. O som constante da respiração de Sophie no canto do restaurante. Os tipos de sons que você nunca ouve quando o lugar está cheio, mas neste silêncio eles se tornaram tão altos que quase encheram a sala. Então Dante falou, porque a minha mãe era você. Ele disse isso em inglês, não porque quisesse distância, mas porque esta era a língua que sua mãe havia escolhido quando decidiu que a América seria seu lar. A língua que ela aprendera palavra por palavra na cozinha deste restaurante, entre os turnos de lavagem de pratos. A língua que ela usara para dizer a seu filho que ele teria uma vida melhor do que a dela. Ela estava sozinha, um filho, ninguém ajudando, sem família aqui, sem dinheiro, sem documentos legais, nada. Ela fazia tudo sozinha porque não tinha outra escolha. Ele parou. Seu dedo bateu na mesa uma vez, depois se fechou em um punho. Mas ela não deveria ter ficado sozinha. Ninguém deveria. E na palavra ninguém, sua voz quebrou. Não alto, não da maneira que as vozes quebram nos filmes. Não um tremor claro ou um engasgo de lágrimas. Apenas uma pequena fratura na borda da palavra final. Tão pequena que se Amélia não estivesse tão perto, não a teria ouvido. Mas ela estava perto o suficiente e ouviu. E sabia exatamente o que era.
porque ela ouvira essa mesma fratura em sua própria voz mais vezes do que queria admitir. O som de alguém que se segurou por muito tempo e estava começando a perder a força para continuar se segurando. Amélia olhou para ele, olhou de verdade. Não para Dante Corsetti, o chefe de uma família do crime. Não para o homem perigoso que ela acabara de confrontar, mas para o filho sentado no restaurante onde sua mãe uma vez lavara pratos, e sentindo tanta falta dela que sua voz quebrou na borda de uma palavra que ele pensara poder controlar. E ela entendeu, não com lógica ou informação, mas com o instinto de alguém que carrega o mesmo tipo de ferida, mesmo que essa ferida tenha vindo de circunstâncias totalmente diferentes. Entendendo que este homem, o que quer que ele fosse para o resto do mundo, estava sentado na sua frente com a porta dentro dele entreaberta. E se ela dissesse uma palavra errada, aquela porta se fecharia e nunca mais se abriria. Ela não disse a coisa errada, ela disse a verdade. Sophie me perguntou por que o Sr. Dante sempre parece triste. Dante olhou para cima, ligeiramente surpreso. Não pela frase em si, mas porque seu nome na boca de uma criança de 6 anos, ao lado da palavra triste, era uma combinação que ninguém em seu império ousaria imaginar, muito menos dizer em voz alta. Eu não soube como responder a ela na época, continuou Amélia, sua voz suave, mas cada palavra escolhida com cuidado. Não porque estivesse com medo, mas porque sabia que este momento importava e não queria desperdiçá-lo. Mas agora acho que entendo. Ela deu um passo mais perto da mesa 7, o pano de limpeza ainda na mão, embora já o tivesse esquecido há muito tempo. Você acha que por ter feito coisas terríveis não merece nada de bom? Você acha que o mundo lhe deve punição? Então você se pune uma vez por ano, sentado aqui sozinho, lembrando de sua mãe. E não se permitindo comer um prato de massa porque acredita que até isso é mais do que você merece. Dante não disse nada. Sua mandíbula se contraiu. Seus olhos permaneceram nela. Mas havia algo se movendo por trás deles agora. Algo subindo à superfície enquanto ele tentava forçá-lo de volta para baixo com toda a força que 20 anos no topo de um império lhe deram. Mas você está errado, disse Amélia. Porque um homem que não merece bondade não se sentaria do lado de fora deste restaurante por 3 horas todos os anos, apenas para lembrar de sua mãe. Um homem que não merece bondade não ouviria uma criança de 6 anos falar sobre um gato de rua sem interrompê-la uma vez. Um homem que não merece bondade não guardaria um desenho de lápis de cera bagunçado no bolso do terno, no exato lugar onde o mundo inteiro sabe que ele guarda outra coisa. Essa última frase atingiu exatamente onde precisava. Amélia viu em seu rosto. Viu o momento preciso em que suas palavras atravessaram todas as camadas de defesa e tocaram o lugar onde ele não tinha armadura. E ela disse a frase que não havia planejado com antecedência. Saiu porque era verdade, e a verdade às vezes não precisa de ensaio. Só porque você fez coisas terríveis não significa que não haja nada de bom em você. E Dante Corsetti quebrou. Não alto, não dramaticamente, não da maneira que as pessoas quebram nos filmes, desabando sobre mesas ou soluçando ou gritando. Ele quebrou da maneira que as pessoas que se seguraram por muito tempo quebram. Silenciosamente, lentamente, um pedaço de cada vez, como concreto se partindo. Não porque foi atingido com força, mas porque raízes por baixo vinham empurrando para cima por muito tempo. E finalmente o concreto não aguentou mais. Seus olhos ficaram vermelhos. Sua mandíbula se contraiu com tanta força que os músculos se destacaram em ambos os lados de seu rosto. Ele virou o rosto e Amélia viu seu ombro tremer. Apenas uma vez, rápido, e então ele o dominou novamente. Mas ela tinha visto e sabia o que era. Ela não se aproximou. Ela não o tocou. Ela não disse mais nada. Ela simplesmente ficou ali, a 2 passos de distância, dando-lhe aquele momento sem tirá-lo dele. Sem julgá-lo, sem deixar ninguém testemunhar, exceto ela. Porque ela entendia que, às vezes, o que uma pessoa precisa não é conforto, mas permissão. Permissão para não ser forte por 30 segundos. Então um pequeno som veio do canto do restaurante. Ambos se viraram. Sophie estava de pé ao lado do banco acolchoado. Seu cabelo cacheado bagunçado em um halo selvagem do sono. Seus olhos ainda pesados, uma mão esfregando-os. A outra segurando o velho ursinho de pelúcia sem um olho que ela carregava desde os 2 anos.
E ela olhou para Dante com inocência sonolenta, sem saber nada do que acabara de acontecer entre os dois adultos, sem saber nada de impérios do crime ou verdade, ou da rachadura na voz de um homem. Ela só viu que o senhor Dante ainda estava aqui e que era tarde. E ela disse com uma vozinha rouca de sono: Senhor Dante, você pode ficar? A mamãe pode fazer espaguete para você. O restaurante ficou quieto novamente. O relógio tic-taqueava. A geladeira zumbia. Dante olhou para Sophie, a criança de 6 anos abraçando seu urso e parada no meio do restaurante vazio, pedindo-lhe para ficar. A pergunta mais simples do mundo, da alma mais simples de sua vida. E então ele olhou para Amélia, a mulher parada a 2 passos de distância com um pano de limpeza na mão, e olhos que acabaram de vê-lo quebrar sem desviar o olhar. Dante Corsetti, que nunca ficara sem palavras em nenhuma negociação, que nunca deixara de ter uma resposta para qualquer situação, que nunca em sua vida fora colocado em uma posição onde não soubesse o próximo movimento. Pela primeira vez em sua vida, não sabia o que dizer. 6 meses depois, a cozinha do russo ainda estava lá, na mesma esquina, com o mesmo toldo listrado de vermelho e branco desbotado. A mesma porta de vidro, com a placa de aberto, pendurada um pouco torta. Mas algumas coisas haviam mudado. A cozinha fora reformada. Não demolida e reconstruída do zero, mas reparada exatamente nos lugares que precisavam de reparo. Os canos não vazavam mais. Um novo forno substituiu o antigo que costumava desligar no meio do serviço. As paredes da cozinha foram repintadas de um branco limpo. E Connie, pela primeira vez em 15 anos de propriedade, não precisava mais ficar acordada fazendo contas para saber se este mês poderia consertar o encanamento ou se teria que esperar até o próximo. O dinheiro viera de um investimento que, no papel, pertencia a uma pequena empresa imobiliária registrada em Manhattan. O tipo de empresa onde, se você pesquisasse, tudo parecia legal, cada documento parecia limpo, e você nunca encontraria o nome Dante Corsetti em nenhum dos registros. A única condição ligada a esse investimento, dita em voz alta entre Dante e Connie, em uma breve conversa que ninguém mais ouviu, era que Amelia Ward fosse promovida a gerente do restaurante. Connie concordou, não porque foi forçada, mas porque sabia há muito tempo que Amelia merecia essa posição. Ela simplesmente nunca tivera dinheiro para pagar o salário de um gerente até agora. Amélia protestou. Claro que ela protestou. Ela ficou na cozinha do restaurante após o fechamento, de costas para o armário de temperos, os braços cruzados sobre o peito, e disse a Connie que não aceitaria uma posição que não conquistara por sua própria habilidade, que não queria dever a ninguém, que já estava cansada o suficiente de depender de outras pessoas. Connie ouviu, secou as mãos no avental e respondeu com a voz de uma mãe falando com sua filha, não de uma dona falando com uma funcionária. Você trabalha aqui há 4 anos, nunca faltou um dia, carregou bandejas com hematomas nas mãos, sorriu para os clientes quando queria chorar. Você não deve a ninguém. Você está aceitando algo que merece há muito tempo. Só agora que alguém inteligente o suficiente finalmente notou. Amélia não disse mais nada. Ela olhou pela porta da cozinha para a sala da frente, onde Sophie estava sentada em seu lugar habitual desenhando. E pensou nos sapatos novos que poderia comprar para sua filha, em uma geladeira cheia de comida, em um sono que não exigia contar cada dólar até as 2 da manhã. E ela assentiu. Não por causa de Dante, mas por causa de Sophie. Troy Ward foi preso em Newark, Nova Jersey, 2 meses após desaparecer de Nova York, por posse de drogas e por violar os termos de sua liberdade condicional de um caso anterior, após ter faltado à sua audiência no tribunal. Ele foi detido sem fiança. Amélia leu a notícia em seu telefone enquanto estava sentada na pequena sala atrás do restaurante, que agora era seu escritório como gerente. E ela não sentiu alegria, não sentiu alívio. Ela apenas sentiu algo se fechando silenciosamente, como fechar um livro que ela estava lendo por tempo demais. Então outubro chegou, o aniversário da morte de Rosa. Dante chegou à cozinha do russo às 3 da tarde, de terno preto, sozinho. Mas em vez de se sentar do lado de fora no pátio como costumava fazer, ele entrou direto para a mesa 7. Mas este ano foi diferente. Este ano, ele não precisou das moedas da caixa de lata de uma criança para quebrar seu jejum.
Ele se sentou e pediu o espaguete a marinar a ele mesmo, escolhendo celebrar a memória de sua mãe em vez de se punir. Amélia pegou o pedido na estação da cozinha, inseriu-o no sistema e parou por um segundo, olhando para as palavras na tela. Mesa 7, espaguete a marinara. 1. Então ela sorriu suavemente, o tipo de sorriso cujo significado só ela entendia. Sophie tinha acabado de sair da escola e entrou correndo no restaurante como sempre fazia, mochila nas costas. Mas hoje, em vez de se sentar no canto para desenhar, ela avistou alguém familiar na mesa 7 e seus olhos se iluminaram. Ela não correu para a mesa imediatamente. Ela abriu a mochila, tirou uma folha de papel de desenho que fora cuidadosamente enrolada e amarrada com um elástico. E só então ela correu para a mesa 7, subiu na cadeira em frente a Dante e colocou o papel na mesa. Eu fiz isso para você. Dante olhou para a menina, depois para o papel. Ele tirou o elástico, abriu e o estendeu sobre a mesa. Era um desenho de lápis de cera, desta vez melhor que o primeiro. Porque nos últimos 6 meses Sophie completara 7 anos, e suas linhas se tornaram mais firmes, mais claras, mais confiantes. 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa. Um adulto de preto à esquerda, um adulto de azul à direita e uma pequena figura de rosa sentada entre eles. No meio da mesa estava o familiar círculo vermelho alaranjado de um prato. Acima deles estava o sol sorridente que aparecia em todos os desenhos de Sophie, mas desta vez era maior, com mais raios se estendendo para fora. E sob a mesa, Sophie havia escrito uma palavra em letras maiúsculas irregulares, inclinadas pela página, com o pingo no i colocado um pouco alto demais. Mas a palavra ainda era fácil de ler. Família. Dante olhou para o desenho. Ele não deu uma olhada rápida, como os adultos costumam fazer com a arte das crianças. Elogiá-la e depois desviar o olhar. Ele olhou por um longo tempo. Ele olhou para a figura de preto que sabia ser ele mesmo. Ele olhou para a figura de azul que sabia ser Amélia. Ele olhou para a pequena figura rosa no meio. Ele olhou para a palavra família, escrita em lápis de cera vermelho, e sua mão tremeu. Não de frio, não de medo, não de raiva, mas de outra coisa. Porque pela primeira vez em seus 36 anos de vida, Dante Corsetti sentiu o que sua mãe lhe dissera nesta cozinha mais de 30 anos atrás. Que comida feita com amor sempre tem um gosto diferente. E agora ele entendia. Agora ele realmente entendia, não com sua mente, mas com seu peito, com sua garganta se apertando, com seus olhos ardendo. Que sua mãe nunca estivera falando apenas de comida. Ela estava falando de amor. Que qualquer coisa dada com amor verdadeiro, fosse um prato de massa de $4, ou um desenho de lápis de cera, ou o ato de sentar-se ao lado de alguém, quando o mundo inteiro se afastou, carregava um sabor diferente, tocava de forma diferente, permanecia de forma diferente. Amélia saiu da porta da cozinha, desamarrou o avental, dobrou-o sobre um braço, caminhou até a mesa 7 e, sem dizer uma palavra, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Sophie. 3 pessoas na mesa 7. A luz do sol da tarde de outubro entrava pelo vidro em um banho dourado e quente, caindo sobre a mesa, sobre o prato de espaguete à marinara, sobre o desenho de lápis de cera, sobre 3 pessoas de 3 mundos completamente diferentes que de alguma forma se encontraram em um pequeno restaurante no Brooklyn, onde mais de 30 anos antes, uma imigrante lavara pratos e cozinhara massa e sonhara que seu filho teria uma vida melhor. E talvez, de uma forma que ela nunca imaginara, aquele sonho estivesse se tornando realidade. Não através de dinheiro ou poder, mas através de um prato de massa, um desenho e a palavra família escrita em lápis de cera vermelho. Dante Corsetti construíra um império de medo, sangue e silêncio. Ele se movera por este mundo como uma sombra que ninguém ousava tocar. Mas uma menina de 6 anos com $4,50 e um prato de espaguete fizera o que ninguém mais conseguiu. Ela se sentou e ele ficou. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de like para que ela possa alcançar mais pessoas. Compartilhe com um amigo, um ente querido, alguém que você acha que pode precisar ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias que trazemos todos os dias. A história de hoje nos lembra que, às vezes, o que muda a vida de uma pessoa não é algo enorme, não é dinheiro ou poder ou milagres,
mas apenas um pequeno ato feito de todo o coração. Um prato de massa comprado com as últimas moedas. Uma pergunta sincera de uma criança inocente demais para ter medo. Ou simplesmente o ato de sentar-se ao lado de alguém e ficar quando todos os outros se afastaram. Na vida real, não somos chefes da máfia ou garçonetes como as pessoas dessa história. Mas todos os dias encontramos pessoas que estão sentadas sozinhas do lado de fora. Pessoas que precisam que alguém pare por um momento. E talvez a única coisa que elas precisem é saber que ainda são dignas. Nós adoraríamos saber como você se sentiu após esta história. Qual parte mais te tocou? Qual frase te fez parar? E se você já conheceu alguém como Sophie ou alguém como Dante em sua própria vida, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Nós lemos cada comentário e cada história que você compartilha se torna parte da inspiração que nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos significativos a cada dia. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre, paz e dias repletos de felicidade tranquila ao lado das pessoas que vocês amam. Obrigado por ficar conosco até o último minuto. Adeus e até o próximo vídeo.